Olá, seja bem-vindo a mais um encontro Corte Sem Medo e seja uma referência em cortes de cabelo. Hoje estou com a minha modelo, pois hoje nesta live nós teremos texturização em cabelos curtos, um assunto super bacana que o pessoal gosta bastante, cabelo curto, certo? Temos ele já numa estrutura e vamos trabalhar muito com as texturas, apresentar para vocês caminhos, ferramentas, meios diferenciados de encontrar e entregar resultados únicos para a tua cliente, principalmente quando o assunto for cabelo curto. Hoje vai ser uma noite bacana. Pessoal que está chegando, ótima noite, sejam bem-vindos nessa live de quinta-feira, véspera de sexta-feira santa, chegando na Páscoa. E hoje eu preparei um assunto super bacana para todos nós, certo? Primeiro envolve cabelo curto. Cabelo curto todo mundo gosta de observar, certo? E vou utilizar no nosso encontro de hoje, principalmente 3 técnicas de texturização que eu vou destacar, certo? Nós vamos usar muito os canais, certo? O deep cutting e também a tesoura dentada. Tesoura dentada, canais e deep cutting. Tudo isso no cabelo curto, Paulo, tudo isso e muito mais. Porque quando falamos em cabelo curto, nós sempre que vamos trabalhar com a texturização, claro, vai depender sempre da textura do fio, do desejo da cliente, e isso é uma liberdade. Vocês já me ouviram falar muito que nós temos que entregar o que o cabelo precisa e que o que o cabelo precisa é aquilo que foi acordado, né, para chegar ao resultado final de satisfação com a tua cliente que está ali sentada. Então, já falamos até sobre esse detalhe, se existe certo ou errado em relação à texturização, e eu sempre dei a liberdade que as pessoas precisam primeiro dominar as ferramentas da texturização para depois fazer as escolhas corretas, personalizando, assinando os seus cortes da melhor forma possível, encontrando o ideal para a sua cliente, mas tendo a liberdade e o conhecimento para fazer as escolhas corretas. Sempre lembrando, tem cabelos, quem corta bastante cabelo curto, por exemplo, sabe que tem cabelos que são alguns casos são mais fáceis de serem trabalhados, certo? Cabelos curtos, alguns deles são mais fáceis, mas tem cabelos que são muito desafiadores. E quando que um cabelo curto começa a se tornar mais desafiador? Pelo formato do crânio, o formato do crânio, sabe, da pessoa, isso impacta muito, porque quanto mais curto for o cabelo, mais ele vai refletir a curvatura do crânio. Muitas vezes um cabelo longo, ele não consegue aparecer tanto assim o reflexo das curvaturas, mas quanto mais curto vai ficando o cabelo, mais ele é influenciado pelas curvaturas, pelo formato do crânio da tua cliente. Outra questão importante é os rodamoinhos, que às vezes estão lá escondidos, né? Num cabelo médio longo, não chamam tanto a atenção, porque o cabelo tem comprimento, peso, mas quando tu começa a encurtar, ele começa a ter voz, ter vez e a aparecer. Outra questão, além dos falamos formato do crânio, os rodamoinhos que mudam a direção do cabelo, e quanto mais curto, eles comandam. E quando a gente fala rodamoinhos, não significa só onde tem as curvaturas, aqui em cima ou na frente ou na nuca, mas o sentido de crescimento dos fios. Isso é muito importante a gente observar, porque ele impacta muito no acabamento final de um corte de cabelo curto, que é o nosso assunto de hoje, certo? Outra questão valiosa é a densidade. A densidade. O que é isso, Paulo? Aonde falta, aonde sobra, enfim, essas questões. Aonde falta, aonde sobra. Essa harmonia, ela é feita muitas vezes pela texturização. A obrigação de construir uma figura de corte
seja ela em camada igual, convexa, em graduação alta, depois uma forma plana ou circular. Exemplos, né, em relação a opções que temos de diversas em cabelos curtos. Ao construir bem feito uma estrutura, é uma obrigação ter um entendimento de figura geométrica e entregar isso para cliente. O que acontece, e isso que me mostra é muito a experiência da sala de aula com as minhas clientes também, é que passado esse primeiro momento, nós pecamos às vezes no acabamento. Esse cabelo, por exemplo, aqui, ele está bem cortado. Eu não vou dizer que ele está mal acabado, porque ele está com uma característica, ou seja, ele está todo compacto, todo denso. Se eu fiz isso e para minha cliente ficou perfeito, um show de bola. Se ela quer ele bem denso, bem recortado, bem marcado, talvez com uma frontal até em linha, todo recortado, perfeito, está corretíssimo. O que eu vou passar para vocês hoje à noite é um passo a passo usando 3 técnicas de texturização, onde eu vou fazer toda essa frontal desse cabelo aqui, todo ele, tá? Do começo ao fim para vocês. Ele já está cortado, ele poderia ter sido já feito uma textura nele úmido, na fase úmida, vamos falar sobre isso, daí seria provavelmente um picotado, já na fase úmida, perfeito? Mas ele já está na fase seca. Então a gente vai passar algumas ferramentas, eu quero que vocês tenham a tranquilidade que o meu objetivo não é só construir um resultado final em relação a esse é o passo a passo, mas observar as ferramentas, a forma como a gente pode utilizar, inclusive mostrando alguns movimentos que talvez eu concorde, talvez não concorde, mas eu acho bacana a gente fazer sempre com esse intuito de compartilhar informações, de mostrar caminhos, tá? E principalmente, no cabelo curto, de utilizar mais as ferramentas variadas, não apenas de uma dentição, mas mais de uma. Aqui eu tenho 3 tesouras dentadas, vamos usar as 3 hoje à noite, nessa nossa modelo que está aqui comigo. Tá? Então, a construção desse cabelo curto vai ser super bacana. A gente já tem uma estrutura que vou mostrar para vocês toda igual e vamos trabalhar na texturização, imaginando que como se fosse a vida real. Por quê? Porque a única coisa que iria diferenciar, provavelmente, é que eu talvez teria feito nesta boneca se fosse uma modelo de verdade, uma cliente minha, eu teria feito uma texturização em picotado durante a construção da estrutura, certo? Mas nós secamos para que a gente possa trabalhar passo a passo, com calma, explicando o que a gente está fazendo e a ordem, e mostrar um pouquinho da texturização, que eu chamo de texturização consciente. Por mais que pareça, claro que ela vem um pouco da minha assinatura, isso talvez tu assistindo o vídeo possa falar assim: ah, Paulo, eu acho que tu fez demais, eu acho que tu fez de menos. Essa é a avaliação natural do artista. O importante é que tu tenha o domínio das ferramentas, a forma de manipular a tesoura corretamente e depois vá assinando junto com a tua cliente os cortes da maneira que ela preferir. Esse sempre é o objetivo. Deixa eu me ajeitar aqui e vamos dar início. Olha lá. Aqui está nosso manequim. Então, vamos subir um pouquinho. Acho que vai ficar bem visível para vocês aqui. Quando o cabelo está seco, tá? Eu vou dar preferência agora em começar a fase de textura desse cabelo, já que ele está com uma estrutura que vocês podem observar que foi toda criada basicamente numa camada igual. Todo o cabelo está com o mesmo tamanho, com uma franja um pouquinho mais ousada, vamos manter ela, mas deixar ela irregular. Nosso objetivo é pegar uma forma um pouquinho mais densa, não vou trabalhar a parte de trás, vou trabalhar as laterais, toda a franja e a lateral do outro lado, certo? E o topo junto com vocês. Nosso objetivo é construir uma linha de raciocínio criativa, mas também educacional, para que a gente possa compartilhar
e conversar sobre isso, né? Sobre as técnicas de texturização, sobre o medo que as pessoas têm, às vezes, de usar determinadas ferramentas em cabelos curtos. Lembrando, quando a gente está falando de aplicabilidade das técnicas, elas sempre vão ser, ou seja, elas vão ser particulares, né? Eu não quero que tu pense assim, tu estás fazendo demais, isso não se faz. Ok, faça de menos, personalize, mas a forma como eu apresento elas para vocês vai ser muito valiosa em relação principalmente a cabelos, claro, cabelos curtos, mas eu atendo muitas senhoras, sabe, de cabelo grisalho. Falo senhoras de forma educada de me referir a elas, às vezes elas ficam, Paulo, me chama de senhora, mas a forma educada de chamar algumas clientes e me referir a elas, né? Que deixam o cabelo branco, tem um cabelo muito denso, muito espesso, e são aqueles cabelos curtos que se tu não faz uma boa, claro, basicamente uma boa estrutura, isso é obrigatório, mas se tu não faz uma boa texturização consciente, trabalhando no equilíbrio das densidades, o que acontece? Esse cabelo dessas senhoras em 20 dias, ele estufa, ele fica cheio demais e elas não conseguem arrumá-lo sozinha. Um dos meus princípios, sempre de um cabelo bem cortado, é um cabelo, claro, recordando a cliente feliz na cadeira, primeira questão, depois ela consegue se arrumar sozinha, é um segundo ponto, e o corte tem que durar, certo? Tem que durar, porque se ele dura, é o sinal que ele cresce dentro de um padrão de corte bem executado, leve, que a cliente consegue ter uma boa durabilidade entre um corte e outro, e isso a torna cada vez mais fiel, tá? No cabelo seco, por exemplo, às vezes a gente tem dificuldade de trabalhar com pente de dentição mais fina, tá? Então vou trabalhar nas laterais, vamos por partes, como diria o Jack. Eu vou trabalhar primeiro as duas laterais, depois o topo da cabeça. Vamos usar tesoura dentada, pelo menos duas delas, deep cutting e canais. Vamos desconstruir um pouco este corte, que está bem marcante, tem uma característica, mas eu quero mostrar, usar a boneca para a gente poder compartilhar e conversar um pouco sobre texturização. Lembrando, é uma troca de informações, não é uma regra engessada, mas é bacana a gente observar como algumas ferramentas podem nos levar a resultados muito especiais junto às nossas clientes, certo? Então assim, como o cabelo da minha modelo é bastante denso, eu posso trabalhar com tesouras dentadas com dentições um pouco maiores. Paulo, eu tenho receio de usar uma tesoura, ou nem tenho uma tesoura com essa dentição. Ok, pode usar uma tesoura com uma dentição mais afinadinha, que sabe que deixe, que marcas muito, uma tesoura como essa, se tu utilizar um pouquinho inadequado, quando vê, já desmorona o cabelo, né? Então, só que o mais valioso, o mais importante é que tu use uma tesoura dentada que funcione. E vocês lembram da minha dica de como uma tesoura dentada tem que... é o teste dela, né? Aqui, ó. É só uma forma. Bate a tesoura e ela não pode puxar. O cabelo tem que vir e ela não tem que vir com a cabeça junto. Esse é um teste da tua tesoura. Fecha ela e puxa. Ela não pode puxar a cabeça junto. Então, sendo uma boa tesoura, já começa a validar a forma de utilização, tá? Posicionar ela aqui do ladinho, aqui. E vou trabalhar na maneira mais clássica. Paulo, isso é tão simples que tu vai mostrar, mas é simples para quem corta bastante cabelo curto. Trabalhar as pentes sobre tesoura é um movimento que o barbeiro usa direto, né? Porque ele praticamente 95 a 100% dos cortes que o barbeiro faz envolve um cabelo mais curto. Então ele tem essa motricidade do giro, do pente da tesoura bem desenvolvido. Nós que atendemos mais mulheres, por exemplo, nós precisamos desenvolver isso, porque eu sempre falo, não importa, veja, eu tenho um cabelo curto, ela também. A única coisa que nos difere é a barba, minha
e ela não. Então, é cabelo curto, é na cabeça, não importa o sexo. Se nós queremos realizar bons cortes de cabelo em mulheres de cabelo curto, nós temos que desenvolver toda essa motricidade de controle de materiais, a motricidade fina na divisão, o trabalho com as tesouras desfiadeiras, enfim, e a técnica de tesoura sobre pente, evitando a má postura. Quando trabalhamos pente sobre tesoura, as pessoas usam muito assim, desta forma, entortando o pulso. Então, lembrando de trabalhar a tesoura na posição que a gente chama de no gordinho do dedo. O que eu vou fazer inicialmente, e eu gosto muito, é de fazer um afinamento que eu chamo de geral, certo? Principalmente nas laterais. Em cabelo como o dessa moça, eu não gosto de trabalhar muito com a tesoura dentada em cima. Em cima eu prefiro outras técnicas. Mas, como o cabelo do ser humano é muito mais denso nessa faixa, eu gosto de trabalhar com essa tesoura no primeiro afinamento. Por exemplo, eu vou lá, construo a estrutura toda, confiro, e depois eu posso, com certeza, Paulo, ao invés de trabalhar direto com a tesoura dentada, fazer esse primeiro afinamento com a ponta de tesoura de corte. Ok, isso também é bacana e já recolhe o corte um pouquinho. Mas nós vamos usar a tesoura dentada para desmistificar um pouquinho ela. Não que eu não possa usá-la também de ponta, desta forma. Ou seja, eu posso suavizar toda a linha do corte criada usando a tesoura dentada de ponta, desde que seja uma tesoura dentada boa e não uma tesoura dentada que tu fecha e puxa junto com o cabelo, tá? Então a tua tesoura dentada tem que ser de qualidade. Nós vamos passar rapidamente afinando o que eu chamo de um afinamento global nas laterais. Estou usando um pente mais largo. No cabelo seco, às vezes facilita um pouquinho. Algumas pessoas têm dificuldade nesse movimento porque às vezes o pente tranca. Não é comum, mas se tu tens essa dificuldade, na hora de trabalhar com pente sobre tesoura, no caso de o giro, tesoura sobre pente, para ir trabalhando no cabelo curto, pode pegar um pente com dentição mais larga que ele flui melhor na hora do acabamento, tá? Então nós vamos lá. Uma, duas. E vou soltar. Uma, duas. Tesoura dentada, sempre que for trabalhada, observe muito a tua mão esquerda, a tua mão que segura o pente, tá? Para evitar qualquer tipo de problema, a tua mão esquerda não pode parar. Então, enquanto tu está trabalhando com uma tesoura dentada, a mão esquerda, ela sempre vai estar com leve movimento. Tu bate e ela vai subindo. Tu bate e ela vai subindo, ela vai subindo. Ela vai subindo. Isso evita que com uma tesoura como essa, por exemplo, que tira bastante cabelo, tu crie uma irregularidade na figura do corte. Ou seja, tu tem uma forma bem construída e o nosso objetivo é apenas recolhê-la num primeiro momento, afinal. Estamos chegando nos resultados. Só que se eu pego a minha mão esquerda e seguro parado e bato a tesoura, na minha figura eu crio um pequeno vazio. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que ter o controle da motricidade, tanto na mão direita, que vai subindo, mas na mão esquerda também. Ou seja, ela vai, bate a tesoura e já vai subindo. O meu objetivo inicial, primeiro, é criar um leve afinamento, certo? Que com só um passar sutil de tesoura, já mostra um pouco a diferença do outro lado, mais denso, e começo a encontrar o meu objetivo. Está longe dele ainda, mas eu preciso entender as fases de uma texturização durante um corte de cabelo curto. O cortador, o cabeleireiro, a cabeleireira, tem muita ansiedade durante um corte curto, coisa que não tem durante uma maquiagem, porque faz traços, às vezes uma pessoa
e aquilo parece muito estranho no começo, mas depois vai fluindo e sabe o resultado final. Durante uma mecha, deixa a mulher cheia de papéis, alta, com todo desfiado, e fica tranquilo sabendo o final. Numa coloração, a mulher está com a raiz colorida, escura, está toda estranha em frente ao espelho, e a profissional está tranquila. Só que durante o corte, há um grande defeito. Se corta, isso ainda na estrutura, tá? Tá fazendo a estrutura, já larga e já começa a chacoalhar e a desfiar. Sem antes construir conscientemente e conferir a estrutura. Então já quer decorar o bolo antes dele sair do forno, ou logo que ele sai do forno. Então tudo tem a sua fase. Então quando eu consigo dominar e compreender um pouco das fases, de qual ferramenta eu estou, depois eu vou migrar para outra, eu preciso entender isso para chegar no resultado final. O que eu fiz aqui foi então um giro de pente sobre tesoura, um afinamento na ponta do cabelo, poderia ter sido feito de ponta de tesoura dentada, tranquilamente, tá? Desta forma. Esse lado aqui já está ok, já começa a recolher e ali eu vou parar. Eu vou para o outro lado e vocês notam que já um lado começa a suavizar em comparação ao outro. Aqui não fizemos nada, aqui estamos começando o trabalho. Nós temos uma noite que vamos envolver muitas técnicas de textura em cabelo curto, para que a gente possa compartilhar informações, tá? Nessa lateral, mesmo sistema. Venho, giro, posiciono, uma, duas, mas eu vou sempre movimentando a minha mão esquerda. Primeiro num painel, depois um pouco mais à frente. E vou subindo. Gosto de trabalhar com um pente mais largo para que não puxe demais o cabelo, certo? Então, eu não estou preocupado agora, por exemplo, em pontuar, desenhar, esculpir com separações. Eu estou só preocupado em criar um pouco de afinamento, ou seja, geral. O cabelo estava todo denso, cortado todo em bloco, todo uniforme, e eu começo a fazer o primeiro recuo. Como se eu fosse fazer um polimento com lixas. Quem tem experiência com isso sabe que começa primeiro com uma lixa mais grossa, depois uma lixa média, depois uma lixa fina, depois o polimento. Então eu não começo o polimento com a lixa mais fina, às vezes há uma ordem disso para que tu chegue ao resultado final. Então eu preciso manter a tranquilidade. Aqui eu estou fazendo só um afinamento sutil da estrutura inicial do corte. Nas laterais e faria também na nuca, que não é o caso que eu vou fazer hoje. Hoje vamos deixar a nuca para outro momento, vou fazer laterais, topo e franja hoje. Eu gosto de trabalhar com essa tesoura, com as tesouras dentadas, nas laterais, em cabelo curto e na nuca, tá? Vamos supor assim, Paulo, e outra tesoura daria certo? Vamos lá. Giro, mesma coisa. Uma, duas, mas sempre mexendo a mão esquerda. O objetivo inicial, afinar aquela forma densa que já começa a tomar forma. Vocês recordam como ela estava bem mais maçuda e ela já começa a recolher-se. Então esse é o primeiro estágio das laterais. Eu não vou aprofundar em personalização, isso eu vou fazer depois, tá? Vou fazer depois. Então as laterais, ao meu olhar, elas já estariam praticamente prontas naquele afinamento da figura. E o que é isso que eu tenho que tomar um cuidado? Por exemplo, num primeiro estágio de texturização, eu gosto de trabalhar sempre no terço final, sabe? No terço final, ou seja, mesmo no cabelo curto, é uma textura rasa com a tesoura dentada. Eu vou trabalhando não profundamente rente à pele, vocês viram que eu vou trabalhando mais para o final do cabelo, porque eu estou construindo o corte. Primeiro a cliente não veio recortar, esse cabelo foi transformado, ou ela ficou muito tempo sem cortar, que me obrigou a criar uma estrutura, talvez com um corte bem limpo, bem estruturado, e depois eu tenho que aplicar a textura, ou ela tinha um cabelo bem comprido e pediu uma mudança, certo? Então eu tenho os estágios, primeiro a estrutura, marco toda ela, defino, e depois eu começo um afinamento primeiro inicial, sempre. Primeiro,
trabalhando rente à tesoura, ao pente, sempre mexendo a mão esquerda, podendo trabalhar de bico de tesoura dentada também, ou de bico de tesoura de corte, quebrando aquela, no bom sentido da palavra quebrando, eu tenho certeza que vocês me entendem, que é aquela questão do fluir. E nessa hora já começo a escutar o cabelo, porque o cortador de bonecas, ele sempre vai ser perfeito, porque ele descobre a fórmula mágica, das bonecas, e aí tudo fica perfeito. Os seres humanos são imperfeitos, graças a Deus. Não chamaria de... são perfeitamente diferentes uns dos outros. A palavra imperfeito foi um descuido da minha parte, peço perdão. Nós somos diferentes uns dos outros. Então o que nós temos? Nós temos curvaturas, densidades, características. Muitas pessoas com pouquíssimo cabelo aqui, muito aqui. Linhas de entrada, densidades, sabe? Curvas da orelha mais acentuadas, com muito cabelo, com pouco cabelo. É essa a percepção. Então, quando eu estou construindo a minha texturização, que nem eu fiz na boneca, agora eu faço ela rasa, inicial, para depois eu aprofundar. Paulo, eu já conheço a cliente. Bom, a cliente já veio retocar o corte, é muito mais fácil, tem um caminho, tem uma estrutura, vai ser mais fácil para que tu possa trabalhar. Aqui eu não a conheço ainda, certo? Então, nós vamos por partes. Feitas as laterais, e eu gosto de trabalhar as laterais com a tesoura dentada, ainda inicialmente, não tem nada pontuado, foi só um afinamento, certo? A parte de cima, eu vou trabalhar ela com o Deep Cutting. É uma das minhas técnicas preferidas, só que no cabelo curto, ela exige o quê? Paciência, controle, de buscar a estrutura do corte e repassar, mecha por mecha. Isso é necessário em todo o cabelo, Paulo? Com certeza não, nessa intensidade que vamos entregar na boneca. Textura é sempre aquela questão, entregue o que o cabelo pede. E se tu batesse tesoura de dente, Paulo, aqui em cima, da mesma forma que tu fez do lado, bom, tem cabelos que é possível, e eu gosto também de alguns deles, mas na construção de um corte, onde eu não conheço a pessoa, eu gosto muito de trabalhar com o Deep Cutting, seção por seção, buscando a linha do corte e suavizando, projetando ele na mesma posição que foi cortado e suavizando, fazendo a lâmina passar pelos fios, quantas vezes forem necessárias. Uma construção de passo a passo, muito denso, muito denso, e eu vou lá e suavizo. Quanto eu vou aprofundar a tesourada é uma escolha minha, posso segurar inclusive mais próximo do couro cabeludo e aprofundar um pouco mais. Eu não faria isso de cara. Por quê? Porque estou construindo a textura. Então eu primeiro vou escutar o cabelo de uma forma geral. Eu vou trabalhar ele num padrão que eu defino como mais seguro de texturização e depois nós vamos para aquilo que chamamos de personalização. Baseado na curvatura do crânio, baseado num desejo, numa ousadia, numa criatividade, aí sim, aí eu posso afundar um pouco mais a tesoura. Mas agora com calma e buscando a linha do corte, sempre limpando um pouquinho os fios que vão soltando, eu vou passar todo o cabelo. Paulo, isso dá trabalho? Dá. Dá um pouquinho, mas para mim não é um trabalho, é um prazer, né? E já repeti em outros encontros que algumas pessoas chamam isso de trabalho. Eu chamo de capricho, o que é bem diferente. Não posso reclamar que dá trabalho. Tudo que é bem feito, que tem um cuidado com o cliente, é um capricho, certo? É por isso que ele volta. O acabamento do cabelo curto é fundamental. Aqui a boneca, ela vem de fábrica, plantada, tem suas características, mas mesmo assim, quem vai nos acompanhar desde o início e depois essa live pode ver ela em outro momento, lembrar da boneca como ela estava e aonde nós chegamos, é fantástico, sabe? Então uma boa estrutura, cortada com consciência
Depois uma textura feita com consciência também, sabe? Eu gosto muito de construir as coisas com consciência. Por quê? Porque daí elas são possíveis de serem repetidas. É muito comum as pessoas baixarem um santo, às vezes, e começarem a interpretar o Edward, Mãos de Tesoura, que eu acho um filme incrível, aliás, mas tem alguns momentos do filme que ele fecha os olhos e no final aquilo sai. Eu acho valiosíssimo, mas a gente precisa ter um pouco de consciência do que está fazendo enquanto estamos construindo. Então, primeiro estrutura, depois a textura. Vocês viram que a boneca já chegou, já tinha estrutura de corte, e lá nós vamos, ó, buscar aquela densidade, pegar aqui no meu pescoço, olha lá, ó. E em cima dessa densidade, nós vamos trabalhar suavizando. É importante no deep cutting que a gente entre com a tesoura bem paralela aos fios. E não de lado, não impossível, tá? Porque não é equívoco eu entrar de lado. Só que eu estou picotando. E eu faria isso com outra ideia, com outro contexto. Nesse momento a boneca, como tem muito cabelo, eu vou criar todo esse afinamento inicial. Primeiro fiz nas laterais, com a tesoura dentada, agora na parte de cima, com a técnica do deep cutting. Sempre trabalhando seção por seção, não adianta dar passos muito largos. E cuidando para que a tesoura entre sempre na posição correta, conferindo. E se vocês observarem aqui no meu pescoço, ó, como estava antes, bem denso, e agora muito suave. Isso fica excelente, cabelos grossos, cabelos densos, fica fabuloso. Dessa forma vamos passando todo o corte, todo ele, com calma. Eu sei que para vocês que estão assistindo pode ser um pouquinho cansativo, mas não adianta eu acelerar, porque não é acelerando que a gente vai mostrar quase o roteiro de verdade aqui, como se estivesse com uma cliente conversando, né, e cortando o cabelo dela. Então a gente vai trabalhando, o cabelo vai começando a ficar mais leve, todo ele, o cuidado, veja só, olha lá no meu pescoço aqui, ó, o fundo, bem denso, tá? E eu vou trabalhar com um pouco de profundidade aqui no deep cutting, soltando seção, mais uma vez, sempre trabalhando com o polegar mexendo. No cabelo curto, eu posso, muitas vezes, encontrar divisões que me facilitem. Essa é uma boneca, ela tem sua particularidade, é difícil lidar com ela. Mas se tu precisar fazer divisões um pouquinho mais inclinadas, mas buscando a estrutura do corte, que te facilite a pegada do cabelo. Por exemplo, Paulo, o cabelo tem uma linha de crescimento, ele me facilita buscar nessa direção. Vai buscar, respeita sempre a linha do corte, projeta ele e trabalha com a tesoura movimentando só o polegar. Só o polegar e bem paralelo aos fios, porque o nosso objetivo não é criar um picotado, tá? É criar um afinamento geral do cabelo com o deep cutting, para que ele já comece a ficar leve e fluido, tá? Tudo com calma, a gente tem que saber a hora que vai a cereja, a hora que vai o glacê, tudo tem sua fase. Então eu preciso manter a calma e entender em que fase do corte que eu estou. Primeiro construindo uma estrutura muito bem feita, como foi construído, ele estava todo uniforme, todo bem cortado, denso. Se a cliente estivesse feliz, todo mundo satisfeito, está ok. Eu só quero mostrar para vocês como a gente precisa ter passos pequenos, conscientes, tá? Para que a gente possa personalizar todo esse cabelo. Estamos construindo um afinamento ainda geral, que a gente chama, né? Não tem nada de pontual, não trabalhamos ainda as têmporas de maneira mais pontual, vamos soltando todo o cabelo, conferindo que eu não deixei nada para trás, ok. Nós vamos nos focar hoje à noite nas laterais e na franja, que vai ser construída junto com vocês. Depois vocês vão observar onde estávamos desde o início, né? Se não, quem está me acompanhando desde o início desse corte, ou se não depois, quando eu repostar a live, pode acompanhar toda
a transição dele cortado mais denso até onde nós vamos chegar personalizando. E também passando as dicas da forma como a gente pode brincar com a textura. Então, recordando, tá? Primeiro a gente já fez as questões das laterais com a tesoura dentada, afinando ele na parte externa do corte, assim, com muita suavidade. Toda a parte do topo, vou deixar a parte de trás para outro momento, mas a lógica seria a mesma, basicamente. Primeiro afinamento global, mais próximo ao final, escutando o cabelo e fazendo com que ele recolhesse um pouco. Fiz isso no topo também, mecha por mecha, projetando o cabelo, e aquela linha de corte densa que eu tinha já sumiu. Olha lá, tá? Ela estava bem densa, agora já está leve. Aí tu vai me dizer assim, Paulo, mas tu fez isso com a tesoura nesta posição, fazendo o deep cutting, que foi aplicado em todo o cabelo desta forma, mas se eu fizesse com a tesoura de dentro, Paulo, em cima, não fica igual? Olha, se ficasse igual, para mim seria muito mais fácil. Primeiro para eu fazer aqui no meu salão, nos meus clientes, e depois para compartilhar com você seria muito mais fácil. Só que não fica a mesma coisa, é outro acabamento. O acabamento do deep cutting fica diferente, tá? Então, agora nós temos a nossa boneca. Claro que ela não é uma boneca, não é um ser humano, então eu tenho que me posicionar da melhor forma possível para não atrapalhar, para que vocês consigam visualizar, tá? O que eu vou trabalhar agora é de ponta de tesoura, mas a tesoura dentada, criando como se fosse ranhuras, canais, só que com a ponta da tesoura dentada. Ela abre muito pouco, bem pouquinho. Tem que ser uma tesoura boa, ou seja, tem que fechar, puxar, e não pode fazer isso, assim, ó. Vem com a cabeça junto. Então, quando tu entra com uma tesoura dentada, tu tem que bater e tem que fechar a mão, certo? Mas não precisa abrir muito nessa técnica. E nós trabalhamos no princípio da textura. Vou erguer bem meu braço aqui para que não atrapalhe a visão de vocês. Mecha por mecha. Então, eu vou segurar um pouquinho aqui, porque se fosse um cabelo de verdade, até daria para ficar sozinho. Mas aqui eu vou segurar com o polegar. E eu vou começar a abrir e fechar com a ponta de tesoura dentada, criando pequenas ranhuras, abrindo e fechando o polegar, abrindo e fechando o polegar, abrindo e fechando o polegar, abrindo e fechando o polegar. Paulo, mas a minha tesoura corta muito, eu não entendo. Então, tu tens que ter outras tesouras, por exemplo. Essa é uma tesoura que corta menos. Então, essa, quando eu quero suavidades, assim, algo mais sutil, eu uso esta minha tesoura. E eu vou personalizando numa primeira linha, certo? Eu pego outra porção. Paulo, eu quero tirar pedaços maiores. Eu posso trabalhar com aquela tesoura mais espessa? Vamos lá, vamos ver se dá certo. Também dá, ó. Só que eu preciso saber aonde eu estou batendo a minha tesoura, em que tipo de cabelo eu estou utilizando a tesoura, se é um cabelo fino, se tem pouco, se tem muito. Então, tu tens que conhecer as tuas ferramentas. O importante, abrir bem pouco, fechar, e ela não pode puxar. Tá? Vou trabalhar com uma tesoura intermediária, que é essa daqui. Tá? No mesmo princípio, diagonal para trás. Trabalho abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Nessa hora, é a hora que tu vai conversando com o cabelo, certo? Mas não é a moda louca. Primeiro foi um afinamento geral, de pontas. Agora eu vou pontual, seção por seção, abrindo e fechando. Poderia usar uma tesoura de corte, Paulo? Poderia. Uma tesoura de corte como essa, onde eu vou abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Isso no cabelo maior é super tranquilo. Mas quando o cabelo é muito curto, é mais difícil trabalhar com uma tesoura de corte. Por isso que eu gosto muito, tesoura clássica, né, fio navalha. Eu gosto muito de uma tesoura dentada, talvez com uma dentição mais fina, para que tu possa criar efeitos de acabamento muito legais. Então, desta forma, sessão por sessão, escutando e personalizando, e usando ela da forma correta. Então, veja, ela já vai, abre a mão, já vai lá para frente na posição 4, tá? Ou na 3 ou na 4, onde eu vou usando muito a tesoura dentada para esculpir os contornos da cliente. Paulo, de que jeito que é o certo? É o jeito que a cliente preferir. Se ela prefere mais marcado, mais recortado, nada impede que tu faça um afinamento, por exemplo, de tesoura dentada,
né, na linha de contorno, e depois venha com a tesoura e recorta um pouquinho isso. Fica super bonito também, mas fica leve e fluido ao redor do rosto dela. Tá? Então a gente já tem uma lateral, olha só como vai ficando bacana, mesmo numa boneca. Eu acho super bacana isso. O outro lado, ó, que a gente não fez ainda. E o lado que a gente fez. Só a lateral, certo, galera? Olha lá, fiz a lateral aqui. E aqui não fiz. Aqui fizemos. Aqui não fizemos. Aqui só tem um afinamento geral, aquele que a gente fez inicial, que é a primeira lixa, né? Falando assim grosseiramente, comparando um polimento, como se fosse a primeira fase de acabamento. A gente faz um primeiro movimento de tesoura à mão livre e agora eu vou para o pontual, certo? Então tá, vamos lá. Outro lado, mesma coisa, ó, diagonal, atrás, tá? Se me permitir aqui, eu posso segurar, mas o cabelo já consigo projetar ele aqui. E eu venho com a ponta da tesoura, abrindo e fechando, 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 abrindo e fechando. E quando eu tenho uma boa tesoura dentada, eu consigo conversar com a linha de contorno de uma maneira super bacana. E de um jeito um pouquinho mais diferente do que as pessoas só bater desse jeito. Eu preciso atacar de ponta, tá? Preciso atacar de ponta. Olha só como é bacana. Aqui eu venho e eu posso trabalhar. E tu diz, Paulo, mas tu estava falando antes que tu trabalhava no terço final, só na ponta. E agora eu vejo que tu está aproximando um pouquinho mais, até da pele da pessoa. Sim, agora, numa versão de cabelo mais curto, eu começo a personalizar conforme o que o cabelo está me pedindo, sabe? Desenhando, mas sempre respeitando o formato do corte, conhecendo as minhas ferramentas e trabalhando mecha por mecha, tá? Conversando com o cabelo, que nem eu falei. Paulo, eu posso usar uma tesoura mais larga, aqui assim? Poder pode, vamos lá, ó. Só que tem que tomar mais cuidado. O detalhe, sempre sessão por sessão, conversando, para criar um acabamento. Onde tem mais cabelo, tu tira, para conversar com onde tem menos cabelo. Esculpindo a linha de contorno, tá? Não fizemos nada na parte de trás, nós não vamos fazer isso hoje, estamos trabalhando laterais, certo? E também a franja, que será feita agora. Ela já começa, quem está conosco desde o início, a ter uma mudança radical, sabe, assim, daquela coisa mais sulda, quadrada, para algo mais leve, bacana, certo? A franja. Bom, a franja, eu falei para vocês assim, eu não costumo usar tanto a tesoura dentada, mas é possível, tecnicamente, trabalhar sim com a tesoura dentada na franja. Só que tu tens que conhecer principalmente a tua ferramenta, o teu ferramental, saber quanto ela tira, ou seja, tu não pode criar um buraco com uma tesoura, de repente, como essa eu uso para alguns cabelos, mas se é um cabelo que tu está construindo, eu gosto de trabalhar com uma tesoura como essa que tira menos, tá? Então eu posso seguir o mesmo princípio de personalização de uma franja em cabelo curto trabalhado com a tesoura dentada. A divisão seria a mesma se eu usasse a técnica de canais, ou seja, sempre divisões pequenas, sessão por sessão, escutando o que cada uma me pede e personalizando aquilo que a gente vai entregar para a cliente, fazendo a harmonia de onde tem mais, quando tem menos, esculpindo, tá? Mas o detalhe é esse. Por exemplo, eu preciso... Opa, minha boneca está fora do ângulo, aqui. Eu preciso trabalhar sempre sessão por sessão. Eu tenho certeza que vocês compreendem que é uma boneca, que tem suas particularidades, e que o importante é que a gente saiba, às vezes o ser humano não tem tanto cabelo aqui como uma boneca, mas vamos trabalhar da melhor forma possível. Se tu tens confiança, tu pode trabalhar com uma tesoura de fio navalha, assim, na técnica de canais, onde tu vai, sessão por sessão, também, abrindo e fechando, de
preferência trabalhando sempre com a parte do meio da tesoura, o final para o meio, para que tu tenha uma velocidade de controle de corte mais lenta, então ela funciona com mais calma. Se tu trabalhar no final da tesoura, que é possível, mas aí tu já tem que estar no final, na fase final de construção do acabamento, onde tu já personaliza criando ranhuras, pedaços maiores. No começo, eu gosto de trabalhar com suavidade. Por quê? É uma fase, é uma construção. Eu vou ouvindo e olha o que vai acontecendo. Tá? Soltei outra e aí vou lá. Mais uma. Se eu vou trabalhar abrindo um pouquinho mais alguns pedacinhos, eu posso atacar inclusive de ponta de tesoura de corte, abrindo e esculpindo algumas porções onde a minha liberdade de artista me permite. Eu posso recortar algumas porções, alguns fios que estão entrando em linha de sobrancelha e olho, e alternar os movimentos. Por isso que é sempre importante que tu tenha muitos movimentos sob domínio. Pode observar o outro lado que a gente não fez, ó, com esse que a gente fez. Então a franja vai ficando leve, suave, essa é a diferença. Que eu acho que é a diferença, né, na vida real de um salão de beleza e de uma cabeleireira profissional. Muito bem, vou fazer para o outro lado. Nessa hora, muito cuidado. Se tu tens dificuldade de trabalhar a mão livre dessa forma, pode pinçar o cabelo um por um e personalizá-lo. Depois observe em relação à pele, o acabamento que tu queres dar e vá sempre seção por seção. Falta o centro, olha que o centro está bem maçudo. Eu vou fazer uso de um clipe, já que a boneca não me permite dividir, ó. E vou mostrar para vocês também como é possível trabalhar com a tesoura dentada, uma tesoura sutil, onde eu posso personalizar seção por seção, de baixo para cima. Mas veja, a tesoura tem que fechar e sair e não puxar o cabelo da cliente, certo? Onde eu vou personalizando, conversando. Essa é a hora do artista. Então, primeiro tu confia na estrutura, faz uma estrutura bem feita. Depois tu entende as fases de uma textura. A fase da textura mais grossa, que é a inicial, depois aquela mais fina, e aí tu vai indo, não antecipando as fases. Isso é o mais valioso, tá? Sempre seção por seção, soltando e aí personalizando. Mais uma. Sempre seção por seção. Ah, Paulo, eu não tenho tesoura dentada, como é que eu faço com outra tesoura? Bom, dá para fazer tranquilamente com a tesoura de fio navalha, ó, abrindo e fechando, criando ranhuras, trabalhando de pontinha de tesoura de fio navalha, criando pequenos também separações, tudo com motricidade muito fina, abrindo muito pouco, criando ranhuras mesmo, sabe? Talvez algumas pessoas podem até achar estranho, mas quem me conhece em cursos e as minhas clientes já estão acostumadas. A gente trabalha muito com a texturização, no cabelo curto, harmonizando, fazendo aquele cabelo
conversar com o rosto, com a pessoa, certo? E, na verdade, a gente pode até falar o seguinte: Paulo, eu preferia como estava antes, mais denso. Quem tem que preferir isso é o cliente, não a gente, certo? Então, eu só estou mostrando caminhos, por exemplo, quando a gente quer leveza, quer suavidade, que a gente não tem que se preocupar lá no final com a vela do bolo. A gente tem muitas fases até o bolo ficar pronto, certo? A decoração, existe uma estrutura, tanto para ser feito o corte, quanto para construir acabamento, tá? Isso é muito, muito bacana. Nós vamos perder o medo de trabalhar com profundidade. Por quê? Conforme a personalidade da cliente, né? Se ela é mais ousada, eu posso fazer uma franja bem curtinha, eu posso ser mais formal. E tu diz assim: ai, Paulo, mas eu trabalho com senhoras muito formais, assim. Eu também, entendeu? E não significa que ela tenha que usar ele bagunçado e arrepiado. Não tem nada a ver com isso, tá? Ela pode usar o cabelo penteado para o lado, jogado mais formal, só que se ele está leve, com uma boa textura, ele fica bem colocado, ele vai para o lugar. Então isso é super legal, certo? Eu acho super legal a gente trabalhar dessa forma. Vamos lá. Sempre o princípio básico de textura, mecha por mecha. Mecha por mecha. Quer personalizar? Vai lá, mecha por mecha. Tesoura dentada de desfiadeira boa. No mínimo 2 tesouras, tu tem que ter boas, tá? Edição fina, personaliza, conversa. Agora eu já estou na fase de criação, um pouquinho de liberdade, né? A gente vai trabalhando, suavizando a franja dela, no formato que a gente quiser, tá? Isso aí. Lembrando que nós não vamos fazer a parte de trás do corte hoje, vamos deixar ele lá no seu lugarzinho, quietinho ali. Isso. Se eu tenho uma modelo que ela tem um cabelo muito espesso, eu posso criar ainda mais separações através dos canais, abrindo mais o cabelo, separando ele em gomos maiores, com tranquilidade. Eu preferi o deep cutting porque eu acho ele muito leve, mas eu poderia fazer um picotado, separar mais o cabelo. Mas mesmo assim, essa construção, quem acompanhou esse cabelo desde o início, eu nem vou usar secador, nada, só vamos brincar um pouco. Um pouquinho. Vamos brincar com uma Power Paste, tá aqui, ó, para que a gente possa observar como o cabelo que está leve, bem cortado, por exemplo, vou passar mais aqui, isso, pode ser feito, vamos pensar, eu e vocês, assim, vamos usar mais pro ladinho, um pouquinho mais, vou tocar no cabelo dela, vai ficar bem bagunçado, vai ficar mais ousado, vou deixar ele todo pra frente, deixa eu só fazer um fundo melhor pra vocês aqui, isso aí, erguer um pouquinho mais aqui, aí, tá, isso.
Claro que sempre teremos opções de penteado mais ousado, se ela quisesse arrepiá-lo um pouco mais. Veja, um cabelo que está com boa textura, sustenta uma franja tranquilamente, a franja se sustenta, já é outra figura de corte, certo? Aí é um penteado. Agora vamos baixar ele um pouquinho, deixar um pouquinho mais formal, tranquilamente. Ela pode usá-lo mais baixinho, olha lá, certo? Então, o que acontece? Quando tu tens um cabelo curto, que tem um bom acabamento, vocês talvez não viram como ela estava desde o início, e talvez mais à frente, quando eu reposte essa live, vocês vão ver aonde estávamos e aonde chegamos. Vai ser bom assistir ela de novo. Mas quem conseguiu acompanhar desde o início, viu aonde que nós temos que manter a calma durante uma construção de um cabelo curto. Aliás, de qualquer cabelo, tá? Isso a gente bate muito nessa tecla no curso presencial e online. Toda a forma da gente contar cortes de cabelo é primeiro explicar como, porquê, o que se está se fazendo, certo? Com precisão, conferência, figura geométrica e resultado de figura. Depois, tu precisa aprender a texturizar o cabelo. Texturizar o cabelo na fase úmida, texturizar o cabelo na fase seca, construir ele tanto, não é construir através da textura, mas é fazer vestir o corpo. Nós somos alfaiates, né, costureiras. Esses dias quem não sabe, minha mãe tem quase 80 anos, ela é costureira, hoje ela já está mais aposentada, mas a minha mãe sempre fez vestidos finos, né, vestidos para festa. Eu cresci vendo minha mãe costurar, onde ela fazia o recorte do tecido, depois a primeira prova, né, cada pessoa, depois a segunda prova, as mulheres vinham aqui, ela vai lá, ajustava, depois na terceira, ela fazia os últimos ajustes, entregava o vestido para quem? Para aquela mulher que queria vesti-lo. Então, o que eu enxergo muito na textura? A textura é o alfaiate, é a costureira, é aquela que adapta o cabelo ao corpo, né, ao crânio, aos rodamuinhos, é o acabamento final. Não é aquela roupa que é um tamanho e todo mundo veste, certo? Talvez para algumas pessoas fica bom, né? Tem cabelos que são mais fáceis, tem cabelos que são bem mais difíceis, e quanto melhor tu quer ser numa área, por exemplo, um especialista, um médico, ele não pega casos fáceis, por isso que ele é um especialista, entendeu? E um cabeleireiro, quanto melhor for, uma profissional cabeleireira que cortar cabelo, vão vir cabelos que são desafiadores, porque talvez tenham cabelos que tu corta de um jeito simples e ele se acomoda, mas tem alguns que precisam de mãos, de profissionais que nem vocês. E o meu trabalho na área da educação é para levar cada vez mais informação e elevar o nível do acabamento, da construção do corte, do respeito ao corte de cabelo, e colocá-lo no lugar que ele merece dentro do salão de beleza, como um serviço de alto nível, de estudo, porque não é só tem um jeito para cortar cabelo, sabe? Existe uma ciência também por trás da estrutura do corte, e depois o teu talento, o teu refino, a tua arte, né? O artista aflorado, ele também precisa da informação. Eu sempre falo tudo isso aqui, ó, né? Todas as técnicas de textura, por exemplo, picotados, podados, slice, backcut, enfim, todas elas têm que estar lá baixadas no teu aplicativo, né, mental, e tu vai usando elas conforme for necessário, mas tem que estar baixado lá. Tem que estar controlada, tem que estar dominada isso. E tudo tem que ser leve. E aí, aos poucos, a gente vai antecipando resultados, interpretando e entendendo as fases de um corte. Não se desesperando, não querendo começar o corte e já enxergar o final, certo? Isso é bem comum. Por exemplo, assim, a gente, como eu falei, quem faz mechas, faz a mecha e não está preocupado que a cliente está desse tamanho, já enxergou o loiro pronto.
Quem faz maquiagem, tá lá, começa uns traços, não tá nem aí, sabe que depois tudo vai ficar uma maquiagem bonita na mulher. E o cabeleireiro às vezes começa a cortar um cabelo curto, da primeira tesourada já quer enxergar isso aqui. Já quer enxergar ele assim. Começou a construir a estrutura, já começa a bater, eu chamo de batidinha, né? E já começa a rasgar, já enxergar pronto. É como se estivesse fazendo um bolo de aniversário, às vezes ainda na mistura lá, os ingredientes, já quisesse colocar uma vela em cima daquela goma que é a base do bolo que nem foi assado ainda. Então, essa tranquilidade para enxergar o final, tudo é contado. De cima para baixo, de baixo para cima, direita para esquerda para direita, trás para frente, no curso online, todos os cortes, todos os fundamentos. Quem participa do nosso curso online, se está ali, pode avaliar isso, pode confirmar que a gente explica todas as fases do corte. E tanto na forma da teoria, de todos os exercícios, depois na aplicabilidade disso nos cortes, início, meio e fim, tanto nas bonecas quanto nas modelos. Isso é fundamental, esse entendimento. Então, quando tu tens esse entendimento, tu corta cabelo com tranquilidade e precisão, que é uma das nossas promessas do nosso curso, e graças a Deus é o que está acontecendo com todo mundo que participa, tanto dos cursos presenciais quanto do online, encontrando essa promessa frente a frente, melhorando seus cortes, seu acabamento, cada um no seu ritmo, mas todo mundo melhora. Isso é um compromisso meu, Paulo Bassani, com vocês, e é o que está acontecendo. Alguém perguntou antes se vai ficar salvo. Sim, vai ficar salvo desde o início. A gente vai postar, talvez, não sei se é essa semana, até o final de semana. Eu reposto a live aqui no Instagram e no canal do YouTube também, para vocês acompanharem a linha de raciocínio desde o início, tá? Fico muito feliz com o pessoal que já está fazendo o nosso curso online, está participando. Recomendo, é 10, o curso mudou minha vida de cortadora, maravilha, maravilha. Bom, pessoal, hoje nós trabalhamos com uma versão de texturização, a nossa modelo de cabelo curtinho, tá? Toda a parte frontal, as laterais, usando tesoura dentada, tesoura de fio navalha, 3 tesouras dentadas para que vocês pudessem acompanhar, não uma verdade absoluta, mas um dos caminhos que a gente tem para entregar um corte de cabelo, um pixie cut, as versões de corte de cabelo curto, com maestria e que a cliente tenha liberdade, facilidade de se arrumar, tanto de forma mais formal quanto com um toque de ousadia, o cabelo responda naturalmente. Que ele dure, que ele cresça num bom formato e principalmente que ele venda o cabelo, né? No caso a cliente também venda o teu trabalho na rua, onde ela estiver. Porque uma mulher com o cabelo bem cortado e arrumado, principalmente no seu dia a dia, é um outdoor ambulante e leva a tua marca, a tua etiqueta onde ela for. Pessoal, muito obrigado. Para quem vai fazer feriado ou feriadão, fique com Deus, bom proveito. Foi um prazer ter ficado... Nossa, o tempo voa quando a gente faz o que a gente gosta, faz mais de 1 hora que estamos juntos. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro, para mim foi muito bacana. E quinta-feira que vem temos mais encontro. Quem curtiu aí, manda um salve pra gente. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, uma feliz Páscoa para vocês. Fiquem com Deus, em paz, no coração, que Deus ilumine todos vocês e que a gente possa sempre praticar aquilo que a gente ama, aonde for, na cidade que for, mas entregando para as nossas clientes sempre o melhor. Quando vai iniciar sua próxima turma? Atenção, em maio teremos nova turma do online, inclusive aqui no meu Instagram, depois que a gente terminar a live, só clicar no link da bio, entra na minha bio, tem um link, e já entra num grupo de WhatsApp, bem tranquilo, silencioso, para receber informações exclusivas da nossa próxima turma, tá? Quando nós vamos anunciá-la. Tenho certeza que muitos de vocês estarão comigo nessa próxima turma, na terceira, a gente que está aqui assistindo já está na primeira e na segunda e com muito sucesso. E é dessa forma que a gente compartilha informação, sempre pensando não em mostrar o meu trabalho, né? Isso é uma questão, eu mostro o meu trabalho para a minha cliente que está aqui sentada, mas compartilhar informação é outra questão, certo? Mostrar o que eu sei fazer eu mostro para a minha cliente, mas
trocar informação para que a gente consiga, que tu ali na tua casa capte e consiga aplicar no teu salão, é o nosso compromisso como educador. E isso a gente faz com muito prazer, tá? Serenidade e com uma alegria imensa no coração. Até mais, pessoal.